E aí pessoal, tudo bem? Eu sou José Ayrton, já vai começar nosso Líder Podcast, tá bom? Mas antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles esse programa não iria acontecer. Primeiramente vamos falar da Vida Nova Imobiliária, para você que está buscando comprar sua casa, seu terreno, investir ou para sua moradia, é na Vida Nova Imobiliária, tá certo? Lá tem as melhores oportunidades para você, é na Vida Nova Imobiliária. Tratores Solis, tá certo? Os melhores tratores da cidade de Irecê é no Esquinão Tratores. Os tratores Solis são os que mais vendem na região, com muita qualidade e o melhor preço para você, homem do campo, tá certo? Deira Motors, os melhores veículos da cidade, carro, moto, para você comprar, usados ou novos, é na Deira Motors, ali na 1º de janeiro. Os melhores veículos é na Deira Motors, tá certo? Discol, a sua distribuidora oficial de produtos Ambev aqui na cidade de Irecê, Chique e também Seabra. Na Skol você vai achar aquela Brahma, Pepsi, Guaraná Antártica, Skol mesmo, né? Antártica, Boêmia, toda essa linha de cervejas e produtos Ambev diretamente da fábrica, porque a Skol é a revendedora autorizada. Então, para sua festa, para sua empresa, é na Skol, porque lá vai ter os melhores preços, tá bom? Autopeças Irecê, a melhor autopeça da cidade é a Autopeças Irecê, do lado do posto 4 Rodas, tá certo? A gente mudou de localização, mas continua com a mesma qualidade, a mesma variedade de peças, é na Autopeças Irecê. Mais Saúde, material médico hospitalar. Olha, tá precisando de material médico hospitalar, é na Mais Saúde, ali na Praça do Feijão, tá bom? Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar para você comprar seus móveis e eletrodomésticos é no Armazém Paraíba. Vamos falar também da Cactus Suplementos, para você comprar sua creatina, whey protein, todo tipo de suplemento alimentar é na Cactus Suplementos, com a melhor qualidade, os melhores preços da região é na Cactus Suplementos, tá certo? Ali no posto 4 Rodas, na frente da rodoviária de Irecê. E você que tá precisando de um dinheiro, pegar um dinheirinho, é na SM Crédito. O melhor lugar para você pegar seu dinheiro, você aposentado, pensionista, é na SM Crédito, beleza? E agora continuamos com o nosso Líder Podcast de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou José Ayrton e estamos apresentando hoje o Líder Podcast. Estamos aqui com o Sandro Moreno, nosso parceiro de mesa, nosso parceiro de bancada. E hoje a gente vai conversar com quem, Sandro? É isso aí, estamos aqui no Líder Podcast. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Alex Machado. Ele tem várias especializações na área, principalmente na área eleitoral. Como a gente está no período eleitoral, a gente vai ter a oportunidade de bater um papo aqui bem leve, descontraído. Não é isso, doutor Alex? Seja bem-vindo aqui ao Líder Podcast. Obrigado, Sandro. Obrigado, José Ayrton, pelo convite. Obrigado ao Líder Podcast. É isso, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o direito eleitoral e todas as outras questões que, porventura, vão surgindo aí no decorrer do bate-papo. Estou à disposição. A gente aqui que tem algumas especializações além do direito eleitoral. Isso, eu sou pós-graduado em Direito Público e pós-graduado em Judicialização da Saúde. Foi uma especialização que foi promovida pelo HCOR de São Paulo, justamente para treinar e capacitar advogados e pessoas que trabalham na área da saúde, para evitar essa judicialização desses processos, quando as pessoas não têm condições de comprar medicamentos, de cirurgias, volta e meia elas acabam ingressando em juízo para obrigar o município, o Estado ou a União a fornecer. Então, essa especialização é voltada para isso, para tentar fazer um equilíbrio, aí, um contraponto nessas ações. Há muita judicialização. A gente que está no rádio no dia a dia, a gente escuta muito falar sobre isso, judicialização, entrando na justiça para conseguir um remédio. Muitas vezes é obrigado mesmo, doutor? Existem muitas, mas muitas ações mesmo, Sandra, porque nós temos uma lei que ela divide as responsabilidades, então nós temos as responsabilidades do município, do Estado e da União, mas por um outro lado nós temos a Constituição Federal que diz que a saúde ela é universal, então acabam se ingressando em juízo para obter de um desses três entes aquele procedimento cirúrgico, aquele medicamento, e aí cabe depois a essas entidades, depois da decisão judicial, ou entrar com ação de regresso, porque, por exemplo, vamos imaginar que a responsabilidade daquele procedimento cirúrgico fosse do Estado, nessa lei que existe. Lá se entra na justiça e obriga o município, por exemplo, o município de Irecê. Aí o município de Irecê vai lá, paga essa cirurgia, esse procedimento, e depois cabe ao município de Irecê cobrar isso do Estado, mas a quantidade de procedimentos e de judicialização é gigantesca. Doutor Alex, agora eu queria fazer uma pergunta para você e entrar mais na área do direito eleitoral, né? A gente está se aproximando das eleições municipais
E tem muito candidato aí que faz muita besteira nessa época. Já teve algumas coisas que você já viu falar, rapaz, isso aí tá errado, não podia fazer isso não. Tem sim. O que é que acontece? Antes a campanha eleitoral ela era um pouquinho maior. Era em torno aí de 90 dias. Hoje é em torno de 45 dias. Com isso se criou a figura da pré-campanha e da propaganda antecipada. Então tem muita gente que extrapola as questões do que é possível e do que não é possível, porque com essa redução da campanha oficial, o Tribunal Superior Eleitoral ele flexibilizou, é bem verdade, algumas coisas. Então você hoje pode dar uma entrevista numa emissora de rádio que antes você não podia, você pode dizer que é pré-candidato, você pode dizer e exaltar as suas qualidades, o que você já fez, o que você pretende fazer, que antes você não podia agir dessa forma numa emissora de rádio, porque você poderia, por exemplo, ser considerado por propaganda antecipada e pagar uma multa que na época era de 5 a 25 mil reais. Mas hoje já é possível. Mas mesmo assim, tem gente que vai um pouquinho além. Então, você não pode fazer o pedido explícito de votos, mas tem gente que sabe o jeitinho brasileiro, né? Às vezes não pede diretamente o voto. Vote em mim, mas articula palavras de forma que o eleitor ou que o cidadão que está do outro lado entenda que está pedindo voto. Por isso que o tribunal, inclusive hoje, já vai um pouquinho mais além. Ele já diz que não é possível pedido explícito de voto e nem de similares, de palavras mágicas que subentendam-se que está pedindo voto. Como exemplo, a questão do apoio. Me apoie! Me apoie. Hoje em dia o tribunal já entende que essa expressão me apoie é como se você estivesse pedindo voto. Né? E muita gente por aí pede o apoio. Pede o apoio desse jeito. E além desse pedir apoio, quais outras coisas não podem ser feitas nessa pré-campanha assim? Que é muito comum assim fazer. Hoje, basicamente, todo mundo faz adesivo. Isso é um risco, né? Porque nós temos o prazo definido para fazer isso, que é o material da propaganda. Ele só é possível fazer a partir do dia 16 de agosto. Por quê? Porque você já efetuou a solicitação do registro de candidatura. Provavelmente você já vai ter o seu CNPJ, porque como é o procedimento? Para você que está em casa, para que você possa entender. Você tem um período de convenções, então, que começou agora 20 de julho e se encerra agora dia 5 de agosto. Nessa convenção, seu nome é aprovado para ser candidato, ou a prefeito, ou a vice, ou a vereador. Dessa convenção, você faz o seu pedido à Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, meu nome foi aprovado na convenção e eu agora eu quero ser oficialmente candidato. Então você faz o seu pedido de registro. Com esse pedido de registro, você já tem direito. A Receita Federal já disponibiliza para você um CNPJ. E esse CNPJ você leva ao banco, entendeu? Você abre uma conta bancária e a partir daí você já tem condições de fazer a sua campanha. Então, muita gente antecipa isso. Muita gente agora na pré-campanha já faz aqueles adesivozinhos, aquelas para botar no carro. Eu estou com fulano, eu sou fulano. Mas então você lascou, todo mundo já fez. É o Brasil inteiro. É o Brasil todo. O grande problema disso não é a propaganda em si. É porque isso teria que ser contabilizado como gasto de campanha. Entendi. Então, muita gente não se atenta a isso, faz de qualquer forma, não coloca a tiragem, se tirou 30, 50, ou 100, ou 1000 adesivos daquele. Não é nada... Mas ele não é candidato, ele é pré-candidato. Então, eu não posso, como pessoa, eu não posso fazer uma doação de... O grande problema, Sandro, é que isso não é feito de forma individualizada. Não é Sandro como eleitor que vai lá e diz, não, simpatizo com o Alex está aí dizendo que vai ser pré-candidato, eu vou lá na gráfica, eu vou fazer um adesivo e vou dizer que estou com o Alex e pôr no meu carro. Não é dessa forma que efetivamente acontece. Se fosse, tranquilo, não teria problema. O que acontece geralmente é que Alex, que é pré-candidato, vai lá na gráfica, manda fazer 1000
santinho ou 1000 praguinhas daquele, ou adesivo daquele, e sai distribuindo. Certo? Então, esse talvez seja na eleição passada, eu tenho dito, na eleição passada, o grande caso, o linkage que a gente chama, foi a questão da questão de gênero, da fraude que se teve com os 70-30, que a gente chama, que eu não posso dizer que é um percentual de 30% de mulheres. É um percentual, ou se eu tiver 30% de mulheres, eu vou ter 70% de homens. Se eu tiver 30% de homens, eu vou ter 70% de mulheres. Então, muita gente lançou um percentual aí da cota de gênero 30% de mulheres, mas não fizeram campanhas e tal. E aí acabou perdendo mandato. Muita gente perdendo mandato. E eu acho que agora, para essa eleição, a Justiça Eleitoral vai enfrentar essa questão dos gastos da pré-campanha. Porque imagine, na campanha, numa cidade como Irecê, eu só posso gastar para prefeito em torno de R$260 mil. E para vereador, em torno de R$24 a R$25 mil. Então imagine, se na minha campanha oficial para prefeito só posso gastar 260 e para vereador 24, como é que nessa pré-campanha eu mando confeccionar 100.000 adesivos desse, eu faço um churrasco na casa de Pedro, eu vou no bairro, chego lá, libero bebida para todo mundo, eu boto combustível no carro de Pedro. Muita gente fotografando, filmando, né? Tá tudo aí, né? Tá tudo explícito aí. Eu quero ver como esse povo vai contabilizar isso depois. Agora, como é que a Justiça Eleitoral chega nesses valores? Porque o que a gente escuta falar é que uma campanha para vereador em Irecê é bem mais do que os R$24 mil. No caso, esses 24 só pode usar isso. Nem se Sandro quiser me doar um dinheiro, não pode extrapolar isso. Eu tenho um teto, o tribunal fixa um teto. Cada eleição ele corrige por um índice oficial, certo? Então, há uma correção. Provavelmente na eleição subsequente, 2028, 24, 28, esse valor vai estar corrigido, vai ser muito maior, mas há um índice de correção. E é isso, é o teto, é o limite. Se eu extrapolar desse limite, eu vou pagar uma multa de 100% do valor que eu extrapolei, e eu ainda corro o risco de ser ajuizado contra mim uma ação de investigação judicial eleitoral ou de gastos irregulares, e eu posso perder meu mandato, porque aquilo pode ser considerado abuso de poder econômico, porque eu gastei extrapolei. Nós temos um caso, e aí eu chamo a atenção mais uma vez da pré-campanha, o caso do senador Sérgio Moro. Sérgio Moro correu o risco de perder o mandato dele, a acusação era justamente essa, que ele gastou mais do que o que devia na pré-campanha. Gastou até mais do que o que gastou na campanha. Essa acusação agora do STF, no caso? A acusação contra ele, que ele conseguiu se livrar disso no TRE e no TSE, ele conseguiu comprovar que não existia um parâmetro, e esse talvez é como eu estou dizendo, o grande problema. Eu não tenho um valor definido que eu possa gastar na pré-campanha. Isso não está na Lei 9.504, isso não está nas resoluções do TSE. Agora, eu tenho um parâmetro agora. Se o meu gasto já é dia 20 agora de julho, o TSE disponibilizou os limites. Então, se eu gasto para prefeito 260 mil e para vereador aí 24 mil reais, agora na minha pré-campanha, se alguém filmou tudo isso aí, quando eu apresentar minha prestação de contas lá, que eu vou ter a primeira parcial em setembro e a final depois, primeiro, eu não vou nem poder contabilizar isso, porque não tem um CNPJ, não tinha conta aberta, não tinha nada, isso, entendeu? Então é um risco, o grande risco hoje são essa questão de que se querer viabilizar politicamente através de santinhos, de lives em Instagram, de filmagens, porque tudo isso custa dinheiro. E aí tem aquela coisa, né? Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Justamente, é o que eu mais ouço como advogado. A gente presta hoje assessoria a diversos candidatos e o que mais me choca assim, é esse tipo de comentário. Ah, mas fulano fez. Ah, mas Beltrano fez. Aí, às vezes, quando a gente insiste, até manda um vídeo da cidade vizinha onde o cara fez. Assim, mas está errado. Está errado, não pode fazer. E aí, às vezes, o senhor fala e o cara passa por cima mesmo. Não tá nem aí. É porque, assim, eles têm cliente que atende o risco que está correndo, principalmente aqueles clientes que
vem monitorando com pesquisas e tal, e a intenção do eleitor tá bem, às vezes é um candidato que vai para a reeleição, aí ele não quer correr risco, aí ele até que ele atende. Mas aquele candidato que está ali tentando de tudo, aí ele extrapola, entendeu? Porque ele acha que a eleição dele talvez já não é tão favorável a ele, aí ele quer correr os riscos. Alex, me diga uma coisa. As pessoas que estão assistindo a gente agora, que estão ouvindo também a gente, tá te ouvindo aí nesse momento, fala assim, poxa, esse advogado, ele é advogado bom, advogado que tem conhecimento. Cara inteligente. Inteligente. Mas por que o direito? Por que você escolheu ser advogado? Sandro, assim, eu sempre me destaquei, eu estudava no Cláudio Abílio, na minha época, eu estou falando aí de 93, 94, né, já tem um tempinho, e naquela época, até hoje, o pessoal, quando você se destaca um pouquinho mais, o pessoal diz, tem que fazer medicina, todo mundo quer empurrar você. Medicina. Desde aquela... para assim, medicina. Na verdade, chamar a atenção. Era. Bem, isso. Mas eu não sei se o destino ou o que foi. Na época eu fiz vestibular na Católica. Eu saí basicamente gabaritando tudo, mas zerei inglês. E na época, o zerar uma prova, você era eliminado. Você fez medicina? Eu ia fazer medicina. E aí, zerei inglês e foi. E não deu certo. Minha irmã sempre teve muita vontade de fazer direito. E aí, eu me inscrevi junto com ela. No vestibular passou os dois. Aí eu comecei a gostar do curso, mas eu tinha uma timidez muito grande, eu era muito tímido, eu não abria a boca para nada. Então, assim, quem conheceu o Alex de escola e conhece o Alex hoje, é muito diferente. É totalmente diferente. E como é que você fez, para quebrar essa timidez? Que aqui não dá nem pra perceber, né? Não, como ele falou, quem conheceu ele antes ou depois? Na faculdade, entendeu? Na faculdade, os trabalhos, a gente tem que estudar muito, entendeu? E eu fiz muitos júris simulados lá, e aí você vai perdendo, vai tomando gosto pela profissão e hoje... E na profissão tem que se soltar, né? Tem. A advocacia... Não pode ter timidez, né? Não, a advocacia você não pode... Como se fosse um ator ali, você tem que convencer o juiz ali, né? Principalmente nessa área criminal que você vai fazer júri. Então, um advogado de tribuna, eu considero como se fosse um ator, porque, na verdade, você fala por o réu que está ali. Ou você fala pela vítima que já faleceu quando você faz, às vezes, de assistente de acusação, né? Então, aí você tem que se transformar. Você tem que subir ali na tribuna e deixar de ser Alex e passar a ser a voz daquele... Você já fez algum júri? Muitos júris, eu fiz muitos júris, tanto na defesa quanto na acusação. E até hoje, graças a Deus, nós nos saímos bem todos. Mas como é? Você está estudando e você tem que aprender tudo, né? Assim, e depois é que você escolhe qual é a área que você vai seguir. Né? Porque o direito é um leque de opções. Então, você pode ser um advogado que trabalha na área previdenciária, você pode ser na área criminal, na área de família, entendeu? Na área empresarial, na área ambiental. Então, são um leque de opções. E aí, durante a faculdade, você vai se identificando com matérias. Eu me identifiquei, por exemplo, com o direito penal. Então, eu fiz muito júri, advoguei muito no início da carreira na área criminal, mas eu percebi que eu fazia muito mais mal à sociedade do que bem. Eu diria isso. Eu queria perguntar agora, né? Você é advogado e está defendendo alguém que cometeu um crime. Qual o sentimento? Ou não existe essa coisa do sentimento por estar defendendo alguém e é necessário? Na minha época, eu tive, assim... eu não sei se hoje ainda tem, mas eu tinha matéria de sociologia e filosofia, e essas matérias nos ajudam muito a quebrar esse paradigma, a entender que todo mundo tem direito à defesa. E aí, com isso, você internaliza isso e você passa a observar não a pessoa, mas você passa a observar
o fato. Muito embora você se depara com situações extremamente complexas. Eu me deparei com uma situação mesmo que foi o que me fez repensar a minha atuação no direito criminal. Eu fazia muitos júris, fiz muitos júris. Hoje em dia não... Não, hoje eu tenho um júri só para fazer, aí, lá atrás, mas assim, eu não faço mais, a não ser que fosse algo de alguém muito próximo, mas eu não tenho mais, não tenho, porque eu é como eu disse, ó... Qual foi esse ponto aí que virou a chave para você? Eu fiz um júri do cara que matou a esposa no Dia das Mães, e eu consegui absolvê-lo, ele foi absolvido. E alguns anos depois, ele bateu na minha porta com o filho. O filho tinha acabado de matar a companheira. Então eu disse... A minha procura, o filho. E aí, aquilo me deu um choque, eu tive alguns segundos para processar, disse que já não estava mais muito interessado e fui dispensando e tal. E voltei, sentei no sofá, minha esposa veio, viu que eu estava visivelmente abalado, né? E me perguntou o que foi. E aí eu contei, e aquilo ali por dias ficou me remoendo na minha cabeça. Será que eu não contribuí para isso? Porque talvez se o pai tivesse sido condenado lá atrás, talvez o filho não tivesse feito a mesma coisa. Então aquilo ali me, trouxe, foi o divisor de águas. Eu decidi que eu migraria. Já estava trabalhando em algumas prefeituras, e aí eu resolvi migrar para a área de direito público, entendeu? E fui deixando... Mais tranquilo, né? E fui deixando essa área criminal. Desse fato específico, eu fiz mais 2 júris só, que já eram processos antigos, e aí eu acabei fazendo. Mas assim, eu não tenho mais interesse, não. Você falou que ainda tem um, né? E olha que você já está há um bom tempo aí no direito eleitoral, público. Por que demora tanto a justiça? A justiça ela é abarrotada o tempo todo de processos. Eu vejo, às vezes, as pessoas criticando a legislação brasileira, que as penas são brandas, que são muito recursos, mas, na verdade, não é isso. O grande problema da nossa justiça é a sensação de impunidade. Então, se você cometesse um crime e nós conseguíssemos julgar esse crime em 6 meses, com toda a certeza do mundo, o índice de criminalidade ela diminuiria. O problema é que você tem um crime hoje e ele, quando está pronto para julgar, daqui a 10 anos. Às vezes as pessoas nem lembram mais do fato. Às vezes consegue uma liberdade condicional. Geralmente é o que acontece. Quando é preso em flagrante ou preso logo depois, eles vão ficar presos ali talvez 6 meses, 1 ano. Com a demanda de processos, aqueles processos vão ficando parados, e aí chega um ponto que se fecha a fase inicial ali até a pronúncia, e aí a maioria dos juízes acabam por liberar, porque não tem nem como deixar preso, porque não tem data para fazer júri. E aí a prisão acaba se tornando ilegal. Mas se a gente conseguisse, da data do fato até o júri, um prazo máximo aí de 6 meses, 8 meses, a criminalidade diminuiria com toda a certeza do mundo. A mesma coisa com roubo, com outros delitos, entendeu? E como é que hoje o sistema é tão abarrotado assim? Por quê? Tem algum meio que pode mudar isso? Mais profissionais? A quantidade de juízes são poucas, muito poucos juízes, a quantidade de processos muito grandes, e principalmente aqui na Bahia, uma vez Gilmar Mendes fez uma fala, muita gente não gostou, mas ele tem razão. A justiça baiana, na época, ele disse, olha, para piorar tem que melhorar muito. E é verdade, entendeu? Nós talvez somos o estado onde, eu não sei se por conta do carlismo lá atrás, entendeu? Que existia muita interferência. Eu sei que os processos são, os juízes, muitos processos, é humanamente impossível um juiz aqui em Irecê ele ter 2, 3 mil processos para ele julgar, para ele... Geralmente o processo são muitas páginas, né?
Tem que ler o processo todo, né? Tem que ler o processo todo, entendeu? Mas aí tem alguém que acompanha o juiz, né? Tem, mas assim, e aí é outro problema talvez, hoje em dia ainda se está fazendo isso, está se delegando muito as coisas aos assessores. Entendeu? Então, às vezes, uma decisão vem de um assessor que não tem a maturidade, que não tem a delicadeza. Mas o assessor, ele é formado, ele tem que ser formado? Ele é formado em direito, mas assim, o tribunal ele não abre, raramente ele abre concurso. Aí tem juiz que faz o quê? Tem juiz que chega na prefeitura lá de Varginha, lá no interior de Minas, é juiz lá, um exemplo que eu estou dando, e chega lá e solicita lá um advogado para ajudar ele. E aí, uma advogada, e aí o prefeito manda para lá. Aí essa pessoa vai para lá, mas a pessoa não tem traquejo para aquilo ali. Talvez ele é um advogado que mexeu a vida toda, ou que trabalhou a vida toda com direito público. Como é que ele vai estar capacitado para estar elaborando despachos e sentenças da área criminal, que são fundamentos totalmente diferentes? Então, tudo isso, infelizmente, acontece. Então, se a gente tivesse uma justiça mais rápida e mais célere, talvez diminuísse a criminalidade. E para ter uma justiça mais rápida e mais célere, a gente precisa da estrutura aos magistrados, aos promotores, aos defensores públicos e aos servidores. A estrutura nossa é péssima. Doutor, me diga uma coisa. Fala pra gente com relação à quantidade de advogados que a gente tem. Eu não sei se... acho que já passou de 600 aqui na região de Irecê. 600 advogados. Aí quem está ouvindo a gente pensa em formar em direito. Qual o conselho que o senhor dá? A área, como é que é a área? Quanto mais advogados, mais processos tem... Incentiva mais para ter processo? Como é que é essa área de se formar para ser advogado? Eu sou um entusiasta sempre, né? Então, eu sempre penso que sempre tem espaço para todo mundo, certo? Qual é o grande problema hoje da sociedade, como eu vejo, e não só na área de direito, mas na área de medicina, na área da engenharia, em todas as áreas. O grande problema hoje é que as pessoas querem conseguir as coisas muito rápido e com muita facilidade. Ninguém quer ter mais trabalho, entendeu? Ninguém quer estudar, ninguém quer se dedicar. Certo? Eu me formei em 2002, eu tenho 22 anos de profissão, de labuta. Eu aqui já falei para você que já atuei muito os meus primeiros anos na área criminal, migrei para uma área específica do direito público, voltada às prefeituras. Hoje, o cerne assim, da minha atuação é licitações e contratos, uma área ainda dentro do direito público mais restrita ainda, e não deixa o direito eleitoral, porque de 2 em 2 anos a gente tem eleições, e a gente vai trabalhando. É o que eu gosto hoje. Antes eu tinha assim, a magia no direito penal, no júris e tal. Hoje no direito, a minha cachaça, vamos dizer assim, eu não bebo, mas a minha cachaça é o direito eleitoral. Então, o que eu diria? Estudem. Estudem, se dediquem. Eu não tenho um dia que eu não estudo. Todos os dias eu estou comprando livro, eu estou comprando curso. Eu invisto na minha profissão por ano em torno de 30 a 50 mil reais de cursos e de livros. Entendeu? Hoje eu tenho, talvez aqui na Bahia, a maior biblioteca em livros de licitações e contratos. Todos os livros de licitações e contratos que saem, eu vou comprando. Uns você pode olhar aqui, você podia jogar fora, que não presta, mas outros vai agregar conhecimento, entendeu? O problema é que as pessoas, elas não, como eu disse, não querem estudar, não querem se dedicar, e aí que esperam que as coisas caiam do céu, e é muito difícil, em qualquer área, seja na sua profissão, Sandro, tem que se dedicar. Eu sei que você tem que se dedicar, você todo dia se reinventa. Isso. A verdade é essa. E o profissional, ele tem que se reinventar. Foi fazendo podcast agora, né? Tá vendo? Uma coisa nova, entendeu? Um desafio novo. Isso. E que você está abraçando. E doutor Alex, as pessoas, como o doutor Alex falou aqui pra gente, hoje está muito imediatista.
As pessoas estão, querem o hoje, agora. Né? Não pensam em estudar, não pensam em se desenvolver. Veja aí, são 22 anos. Né? 22 de anos. estudo. De estudo. Todos os dias. Porque às vezes processo, a pessoa tá ligando no rádio agora ou tá assistindo aqui o podcast e fala, poxa, ele tem conhecimento. Mas o conhecimento ele veio com o tempo, O profissional, ele vai com o tempo, ele vai se estabilizando com o tempo. Sandro, mas hoje é muito imediatismo mesmo, como você falou. Hoje o cara, os vídeos, por exemplo, do YouTube, que já tem 10 minutos, para essa geração mais nova, né, já está ficando ultrapassado. Obsoleto. A galera quer o quê? 15 segundos ali de vídeo. Então, cada vez mais, o cara quer o quê? O conteúdo ali no imediatismo. Eu estava vendo um cara falando que antigamente a gente viu o quê? A gente via uma árvore crescendo, plantando, ia ficando a mudinha, ia crescendo. Hoje em dia não, já tem um time-lapse de 15 segundos, a árvore plantando, já crescendo, virando árvore, dando fruto, morrendo. E por isso que eu acho que cada vez mais a geração está ficando mais acelerada, né? Hoje o cara quer ir para academia, ele não tem ele não entende o processo de treinar, de ir ganhando massa, de fazer a dieta. Ele não quer botar uma bomba, quer ficar logo forte de um dia para noite. Não é assim, né? Tudo é um estudo, é um tempo, é uma dedicação. Isso. E eu ainda diria mais, Sandro, assim, se você me perguntasse, você tem algum conselho para quem pegou a carteira da OAB agora e quer ingressar no mercado de trabalho aqui em Irecê? Eu diria, olha, regularização fundiária. Estude regularização fundiária, essa questão, porque em Irecê nós temos ainda, como todas as cidades da região, da nossa região, nós temos ainda muitos bairros, muitas casas, muitos loteamentos que são irregulares, que não têm escritura, as casas não têm escritura. E essa realidade, nós vamos chegar a um ponto que isso vai acabar. Você vai ser obrigado a regularizar a sua casa, porque cada vez mais se exige do município, mas o município não tem condições de arrecadar. Por exemplo, um município pequeno ali, como Ibaí, como Várzea do Poço, que eu trabalho ali em Várzea do Poço, que é ali perto de Jacobina, é um município com 9 mil habitantes. Então, se o município não tiver receita própria, não começar a arrecadar IPTU e tal, então não consegue desenvolver, progredir, investir. Então, é uma área que aqui em Irecê são pouquíssimos profissionais. É uma área que de uma rentabilidade financeira até interessante, porque o que acontece? Às vezes o cara vai abrir um loteamento, certo? São lá talvez 50 ou 100 ou 200 lotes. Ele vai abrir ali, então ele precisa de um advogado para regularizar tudo aquilo junto à prefeitura, junto a cartório, e às vezes ele não tem condições talvez de lhe pagar ali em dinheiro, mas você troca em lotes, 1 lote, 2 lotes, 3 lotes daquilo ali. Ganha porcentagem da venda, né? Também. Ou porcentagem da venda, e quando você regularizar ali, você tem talvez 2 ou 3 lotes ali, cada lote daquele ali, no mínimo hoje, valendo 50 mil, 80 mil reais. Entendeu? Então, assim, é uma área que... Né? É uma área que não tem... Os profissionais que tem ainda engatinham, não tem condições, entendeu? Então, é uma área boa para... Agora, é uma área que precisa estudar, precisa conhecer. Hoje a galera vai em que é? Acha que é o imediatismo que está dando dinheiro? O que é que mais, assim, eu vejo essa prospecção do direito de imediato? A área previdenciária, porque a gente tem a Justiça Federal aqui, mas também já está sobrecarregada, já está abarrotada, e a área trabalhista. Muito embora depois dessa reforma que teve aí, já não é tão atrativa, né? Porque antes era todo mundo trabalhista. Era trabalhista. Então, assim, são as duas áreas. E a área criminal, porque, assim, quando o cara está preso, ele paga, nem que seja metade. Depois que ele sai, eu deixei a profissão e eu fiquei com mais de R$1 milhão de calote. Foi mesmo? Foi. Agora eu vou voltar para cobrar? Eu não vou voltar para cobrar. O cara já matou o cara matou um, o cara assaltou um banco, o cara roubou fulano, Beltrano, assaltou isso. Eu botei na conta do perdido e vida que segue. Entendeu? Mas, doutor, é bom a gente estar falando sobre isso, porque tem muita gente, né, que quer está ouvindo agora e está sem saber o que é que vai fazer, né? Poxa, eu quero ir para o lado aí do direito, mas eu estou vendo tanto advogado. Agora é o que você falou mesmo, né? Tem que estudar. O direito é bem amplo, né?
Você citou aí agora a questão fundiária, né? Que as pessoas estudarem vão ganhar dinheiro. Agora, tem que estudar, se dedicar, né? E mostrar o profissional que é. Isso. Que as coisas não acontecem de um dia para a noite. Assim? Não. Na sua família, você falou que tem uma irmã que fez direito. Tem mais de um advogado? Tem, né? A minha irmã é advogada, ela trabalha também nessa área previdenciária, né? E eu tenho um irmão que é promotor de justiça. Para você ter uma ideia de como são cada um, né? Os dedos, dizem que os dedos das mãos tá pertencem à mesma mão, mas não são iguais. Eric começou a trabalhar, fez o curso de Direito, começou a advogar comigo, começou a trabalhar em algumas prefeituras, mas chegou para mim e disse: Alex, eu não tenho saco para isso, para trabalhar em prefeitura, porque assim, às vezes você está fazendo o seu trabalho ali, sendo assessor jurídico do município, mas às vezes você tem que ir na delegacia porque prendeu a moto de fulano e o vereador precisa e não sei quem precisa, e meu sábado à noite o prefeito me ligar para mim ir lá, eu não tenho saco para isso não, vou estudar e vou passar num concurso. E estudou, passou no concurso, hoje é promotor de justiça, mas assim, tem até isso, pra gente que trabalha nessa área pública... E você não quis fazer concurso, não? Ou você ainda tentou concurso? Não, no início, quando você termina o curso, você ainda é muito influenciado, como fui lá atrás. Todo mundo, né? Faz concurso. Aí eu fiz alguns concursos, entendeu? Quis Deus que eu não passasse, para mim foi até melhor, entendeu? Porque hoje, do ponto de vista financeiro, eu ganho muito mais do que muitos juízes e promotores que tem aí. Muita gente pensa no concurso na segurança. Né? Na segurança, Eu não vou mentir para você. No início, quando eu larguei a área criminal, porque eu tinha uma estabilidade financeira na área criminal, porque eu era bom naquilo que eu fazia. Então, eu sempre era requisitado. Então, do ponto de vista financeiro, aquilo ali era bom para mim. Mas quando eu deixei a área criminal, então eu migrei para a área pública, eu tinha algumas prefeituras, mas toda a época da eleição era uma estabilidade muito grande. Porque assim, no ano de eleição, minha esposa já sabia. O meu grau de nervosismo era gigantesco, porque eu poderia, da noite para o dia, amanhecer sem emprego nenhum. E como eu abandonei os meus clientes da área criminal, para mim voltar para a área criminal novamente, além de eu não querer, talvez eu tivesse uma dificuldade. E você perder, por exemplo, eu trabalhava em Presidente Dutra, Lapão e o Ibaí. Aí você imagine, numa eleição, aí você perde o Ibaí, perde Presidente Dutra e perde Lapão. Você está desempregado. Você não tem o que fazer, então você tem família, você tem esposa, você tem filhos, você tem que se sustentar. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Então, na época eu tinha um filho. Então, até eu hoje chegar no grau que a gente está de nome no mercado, isso demorou um pouquinho. Isso é um processo, né? Então. E é um processo, você vai estudando, você vai evoluindo. Eu sou quase que autodidata nessa área de licitações e contratos, né? Eu concluí uma pós-graduação em licitações e contratos agora, esse é o ano passado, mas basicamente eu fui vendo a necessidade dos municípios, porque todo município, do menor ao maior, do município de São Paulo ao município que eu citei aqui, de Várzea do Poço, que são 9 mil habitantes, eles precisam licitar. E 99% dos municípios não tem uma equipe preparada para licitações e contratos. Então falta estudo. Né? Falta estudo, que é outra área também, além dessa de regularização, é outra área. Aqui em Irecê, eu tenho Alex, tem doutora Carla, que eu treinei, e doutora Isaura, que são crias nossas que trabalham com licitações e contratos. E raro, ninguém mais trabalha, e aí é onde a gente tem hoje a segurança de ter o nome no mercado. Então, até para o município que a gente não trabalha, a gente acaba prestando assessoria para os profissionais que estão lá. Só voltando à questão do concurso, você fez concurso para quê? Eu fiz concurso para juiz na época. Eu tinha essa ideia que era interessante ser juiz, mas depois eu descobri com o passar do tempo, com os júris, que minha alma era uma alma defensiva. Você acha que é melhor ser juiz, o cargo de juiz ou de promotor?
Olha, eu tenho amigos juízes, tenho meu irmão que é promotor, tenho amigos que foram promotores. São carreiras totalmente distintas. Financeiramente, quem ganha mais é o juiz? Eu acho que a depender da região, o juiz, a depender da região, promotor. Meu irmão mesmo é promotor no Amazonas. Então, lá no Amazonas, ele diz que o Ministério Público é o que melhor paga na região, até para poder, no Brasil, até para poder segurar lá, porque é uma região, para a gente daqui, sabe, complicada, porque tudo é água lá. Na eleição mesmo passada, ele disse que para ele sair de onde ele estava para uma outra comarca lá, no dia da eleição, ele teve que andar numa moto com o cara do exército lá, 100 quilômetros dentro da floresta chovendo. Então, tem que ganhar. Então tem que ser bem remunerado. Eu queria até tirar uma dúvida, porque na eleição passada eu vi um santinho de um cara que botou a foto dele, Bolsonaro de Lula. Não pode fazer isso não, né? Não pode. Como é que funciona essa questão do santinho? Eu posso botar a foto de quem eu quiser, não pode botar a foto? Não, essa questão aí, inclusive, há uma proibição. Por exemplo, se não há uma coligação na majoritária, você não pode utilizar a imagem. Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma coligação PT, PCdoB, um exemplo. Só pode usar for daquilo ali. Eu não posso, por exemplo, eu candidato a vereador do PT, mas me identifico com o Bolsonaro, vou botar uma foto, não posso. Bolsonaro, Lula, botar todo mundo logo. Existem várias representações que coíbem isso, que não pode. Você não pode. A mesma coisa nos programas de rádio, nas inserções, tem um percentual de, eu acho que até 25% da sessão que pode ser utilizado com um apoiador. Por exemplo, eu já sei que Sandro é um cara que a voz dele é bem ouvida aqui na minha cidade, e é um cara que a voz dele tem muita representatividade do ponto de vista das pessoas acreditarem no que ele fala. Então, aí no meu programa, eu vou colocar ele lá durante o meu discurso. Aí, esse trecho da voz dele lá, ou da fala dele, tem um percentual, se eu não me engano, aqui, de até 25% do tempo. Eu não posso extrapolar isso. Entendi. Entendeu? Para poder até não usar a imagem, o nome dele. Como é que você tem orientado a questão aí? Você falou do gênero, da cota de gênero. Como é que tem? Eu acho que o TSE vai ser muito rigoroso com relação a essa cota, né? Como é que você tem orientado? O que eu tenho orientado mais, o que eu tenho mais chamado a atenção das pessoas é com os partidos que são federados. Porque às vezes eles fazem uma conta equivocada. Porque a federação é contada como uma só. Então, por exemplo, PT, PCdoB e PV. Então, imaginemos que essa federação aí é um partido só, eles teriam direito aqui em Irecê 15 mais 1, eles teriam direito de lançar 16 candidatos. Muita gente pensa que é 70-30 dos 16 candidatos. Então, eu teria que lançar 30 de dos 16, 30% e 70% 16%. Mas não, eu tenho que ter 30% de cada partido desse federado. E 70%. Então, na hora de eu fazer o lançamento disso aí, eu tenho que observar isso. E não pegar os 16 e fazer uma conta de 30, 70 dos 16. Mas cada partido desse tem que obedecer, dentro dos seus lançamentos de candidatos, essa cota de 70 Você a acha 30. que as pessoas estão mais cientes disso? Eu acredito que sim. Tanto dessa questão, como também de outras questões. Prestação de contas, essas coisas tudo. Prestação de contas, eu acho que não. Eu ainda vejo as campanhas aqui na região de Irecê, em algumas regiões que eu estou assessorando, ainda sendo relegadas. Ainda pegam aqui o amigo que é contador, ainda pega o contador da empresa, o contador de não sei de onde. Eles ainda não se deram conta que a contabilidade eleitoral ela é totalmente diferente da contabilidade pública ou da contabilidade privada. A gente precisa ter... para você ter uma ideia, na campanha em 2022, eu fiz assessoria a 2 deputados. Né? Eu fiz assessoria, fui assessor jurídico da campanha do deputado Ricardo e do deputado Cafu. Então, assim, nós tivemos problema porque o contador contabilizou fogos. E fogos você não pode contabilizar fogos. Então, assim, era um contador que a gente entendia que era um contador já
experiente. E aí você imagine outros e tantos outros contadores. Eu tenho que ter cuidado, porque o que acontece? Você não pode hoje receber doação de pessoa jurídica. Então, se você recebe doação de pessoa jurídica, é o que a gente chama de recurso de origem não identificada. Não pode, por exemplo, uma empresa doar. Não pode. E só que muita gente às vezes faz o seguinte, ele vai lá no material da gráfica de José Ayrton, eu quero aqui minhas praguinhas. Aí, quanto é que dá essas praguinhas aqui? Não, dá R$1.000. Aí a José Ayrton disse, não, mas eu vou lhe dar um desconto aqui. Você vai pagar só 700. E aí você joga isso lá na nota. Esse desconto de R$300, isso pode ser considerado doação de pessoa jurídica para a campanha. Entendi. E isso então, duas situações aí. Eu posso pegar o meu recurso, o meu dinheiro, colocar na minha campanha. Posso fazer uma doação lá para a minha campanha. Sim. Né? E se eu não tenho nada na conta, não tenho patrimônio, não tenho nada lá, como é que eu vou justificar? Através de doação? Isso assim, é outro ponto complexo das campanhas, né? Porque a gente sabe que uma campanha eleitoral para prefeito ou para vereador, em terra nenhum do mundo vai custar R$24.000. Vereador nenhum vai ser eleito com R$24.000 ou um prefeito eleito com R$260.000. Então, a Justiça Eleitoral ela tem tentado, de certa forma, coibir esse tipo de situação. Como que ela faz isso? Quando ela solicita, por exemplo, a sua declaração de bens. Tudo isso, com o aparelho tecnológico que a gente tem hoje, cada dia mais vai se fechando. Então, pouco provável que um candidato em uma situação dessa, que não tenha conta, que não tenha recurso, que não tenha dinheiro, que ele consiga, do nada, aparecer candidato a vereador ou a prefeito e que depois lá ele contabilizou que ele gastou 100 mil na campanha. Porque o dinheiro porque como é que funciona o processo? Você registrou a candidatura, você tem que abrir a conta. Você abriu a conta ali, pronto. Quando você abriu a conta, toda a despesa que você faz após a abertura da conta, ela tem que ser lançada até 72 horas num sistema chamado SPCE, que é o Sistema de Justiça Eleitoral. Então você tem que informar aquela despesa. Onde sai o dinheiro? Você tem que informar a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, eu comprei aqui, café, açúcar e água para fazer chá para botar no comitê. Pronto. Em 72 horas eu tenho que lançar essa nota fiscal. E também tem que comprovar de onde entrou também. Sim, de onde veio o dinheiro. Entendi. Então, toda vez que entrar dinheiro, eu tenho que gerar um recibo eleitoral. Mas o candidato a vereador, ele não recebe dinheiro do partido, não? Nem sempre o partido manda. As pessoas têm a ideia. Como é que funciona essa questão do fundo eleitoral, né? Aí é algo mais interno dos partidos. O que a gente tem observado com a experiência que a gente tem? Geralmente o partido tem mandado dinheiro para as campanhas onde estão na berlinda. Então, imaginemos assim, um exemplo. Vamos imaginar que aqui em Irecê a eleição tivesse apertada, certo? Empate técnico. Aí tá empate técnico, o partido lá, não, vou mandar lá para Alex. Mas, por exemplo, esse valor do partido tem que contabilizar tem dentro que contabilizar. dos 264 tem que contabilizar dentro dos 264 mil. Você não pode passar desse Não. A única coisa que não entra, entra como gasto eleitoral, mas não entra no teto, não conta para o teto, é o gasto com advogado e com contador. Não conta. Aí você, por exemplo, se você for, no dia que você for candidato a prefeito, você pode contratar a Alex lá e me pagar R$500 mil para ser seu advogado. Não tem problema, não tem problema nenhum, certo? Vou vir advogado também. Nós vamos contabilizar isso lá, dentro mas isso não vai entrar para o teto. Sim, entendi. Entendeu? É contador e advogado. E o advogado, o Estatuto da OAB ainda nos proíbe de fazer doação estimada, que até um determinado período você poderia doar o seu serviço. Mas hoje você não pode. Então, toda a campanha tem que ter advogado, porque Até vereador tem que ter um advogado? Tem que ter advogado. Por quê? Eu vou explicar. Quando você
faz o requerimento de registro de candidatura, você abre a conta bancária e você lança, mesmo que você não tenha movimentação nenhuma no SPCE, esse SPCE vai migrar os dados para um programa que a gente chama, que é o PJE, que é o Processo Judicial Eleitoral da prestação de contas. E só quem pode peticionar na justiça só através de advogado. Então você tem que ter um advogado vinculado. Para acessar a justiça, todo mundo tem que ter advogado. Tem que ter advogado. Então, lá para movimentar quando a justiça for analisar suas contas, lhe notificar para diligência. Então, toda essa informação do candidato com a justiça depois é através de advogado. Então, todos os candidatos vão ter que contabilizar advogado. Agora, às vezes a majoritária acaba, ou o partido acaba contratando o advogado, e o advogado acaba trabalhando tanto para a federação ou para a coligação majoritária e indiretamente trabalhando para os candidatos a vereadores depois que ali fazem parte. O período eleitoral, né, que aí nem todo mundo se elege, né, mas vai lá, ficam alguns problemas, depois alguns esquecem, como procura sempre o advogado para poder estar resolvendo? Essa é excelente pergunta, Sandro. A gente tem muito problema. As pessoas imaginam que a eleição ela termina 7 de outubro. Mas para nós, advogados que militamos nessa seara, ela vai ainda, às vezes, até o ano subsequente, justamente por conta disso. A Justiça Eleitoral ela dá prioridade, porque ela tem que diplomar os eleitos até volta ali de 15, 17, 20 de dezembro. Então, ela acelera os processos de quem foi eleito, no que diz respeito à prestação de contas, ou algum problema que teve ali, alguma questão no registro, alguma ação de impugnação de registro, alguma coisa. Então, eles aceleram esses processos. E depois de diplomado e empossado, eles voltam os olhos para os demais. Aqui em Irecê, por exemplo, só uma das coligações vão ter em torno aí, da coligação majoritária, em torno aí de 100 e poucos candidatos a vereadores. Então, tem 130. 130. Então, quando juntar tudo aí, entendeu? A gente, vamos dizer aí que a gente vai ter em torno aí de 250, 260 processos que vão ficar. E muita gente esquece, muita gente, por conta, às vezes, até de ter uma contabilidade deficiente, não contabilizam certas coisas. E hoje, se as contas são consideradas não prestadas, por exemplo, você corre um sério risco de não obter certidão de quitação eleitoral e de ficar inelegível. Ontem mesmo à noite, eu fiquei até quase meia-noite fazendo aqui numa determinada cidade da região de um partido, porque o partido ele prestou contas, mas na época não teve movimentação nenhuma. A justiça solicitou os extratos bancários, na época deixou o contador, o advogado não juntou lá, e o juiz declarou essas contas não prestadas. Então, corre um sério risco hoje do partido não poder lançar candidato, inclusive de prefeito eleito, que talvez não pudesse ir para a reeleição. Então, nos procurou, ontem mesmo eu fiquei até tarde, eu entrei com essa ação de regularização de prestação de contas não prestadas, porque há dispositivo na resolução que permite isso. Juntei os extratos da conta da época e tenho uma esperança aí de que se resolva a situação. Mas, repito, cada dia mais eu acho que as pessoas têm que dar mais atenção à questão formal dos partidos. O partido ele não é só uma casa onde a pessoa vai ser candidato, mas tem você tem que cuidar das contas, você tem que dar ter esse cuidado, porque cada dia mais o cerco vai fechando e vai haver momentos em que você não vai poder lançar candidatos porque você não tomou conta da sua prestação de contas, do dever de casa, do básico. Alex, eu queria perguntar para você, porque muita gente fala, Sandro, que depois que o cara vira candidato, o nome dele não serve mais para nada, não presta mais para nada, né? Tem isso mesmo? Tem como o cara sair de uma eleição com o nome limpinho ou não tem jeito? Todo mundo processa, o cara perde o nome mesmo e... Tem. Se você, hoje em dia, falo por onde eu ando, eu valorizo muito hoje o marketing. Eu acho que uma boa campanha ele tem que ter um bom marketing, entendeu? Hoje é o diferencial, certo? Esse marketing ele tem que estar
casado e associado com um bom jurídico e com um bom contador. Então, não dá para você fazer mais campanha como antigamente. Ou você tem essa estrutura, entendeu, do marketing, porque é como você está dizendo, se o cara não entender, ele vai querer produzir um vídeo aqui no Instagram do cara de 5 minutos. Com 5 minutos, qual é o adolescente que vai escutar o cara por 5 minutos? Vai falar 5 minutos pedindo voto. Aí não vai. Então o cara tem que ter esse feeling que você está dizendo aí, que precisa de 15 segundos. Então ele precisa de alguém com inteligência voltada para desenvolver isso aí, um conteúdo em 15 segundos. Então isso tem que ser um cara, tem que ser bom para fazer isso. Então tem que ser um bom marketing. O jurídico para poder ver essa questão do marketing e ele casar com a Lei 9.504 e com as resoluções, e a contabilidade para poder, vamos dizer, prestar conta disso certinho. Fazendo isso, ele pode sair ileso sem problema nenhum. O que eu acho complicado de ser candidato é que quando você entra, você põe seu nome à disposição, aí você está sujeito desde a mais alta autoridade da cidade ao cara que é menos valorizado a estar lhe chamando de ladrão, de bandido, e aí você tem que... Às vezes o cara não fez nada, né? É vagabundo! Entendeu? O cara lidar com isso é complicado. É muito complicado, é muito complicado. Você tem que ter uma inteligência emocional hoje muito grande, que é outra qualidade que eu acho que um bom advogado tem que ter. Que até na minha época... Tem que ser sereno, né? Na minha época, o importante era você ser inteligente, do ponto de vista que a gente chama de QI. Hoje, o QI é importante, lógico, mas não é tão importante quanto o emocional. Então, se você não for equilibrado do ponto de vista emocional, em qualquer carreira, você não decola. Você dorme muito ou pouco? Muito pouco. É pouco? Muito pouco. Eu durmo por volta de 4 horas por noite. Durante o dia é muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, esse momento você falou que tem uma biblioteca, onde você vai ler, e que tem a família também. Tem a família. Tá cuidando da família. O meu filho mais novo, ele tem uma tendência, hoje o mais velho também, a fazer direito, mas o mais novo dizia direto, eu não quero ser advogado não, porque papai não tem férias, papai não tem descanso. Agora mesmo eu ia saindo, ele estava sentado no sofá, vai aonde, papai? Eu digo, papai vai ali, vai trabalhar, vai dar entrevista, mas à noite, papai vai lá. Então, ele já viu saindo de manhã, aí ele vê saindo à tarde, aí vê saindo à noite, mas, assim, não é nem por conta do trabalho, Sandro, eu sou muito... Eu até digo direto ao pessoal, não fiz estudo, não fiz nada, mas eu acho que se eu fizer eu acho que eu tenho um pouco de autismo, com todo o respeito que eu tenho, eu sou muito imperativo, eu me encaixo muito ali nessas... Você não é de ficar parado? Não, eu não sofro, eu não consigo. E eu não consigo dormir. Então eu levanto, eu vou produzir, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, entendeu? Você é daqueles que fica à noite pensando naquele processo, pensando em alguma coisa, que não vai... ansioso? Eu sou ansioso, muito ansioso, entendeu? E estou trabalhando isso. Eu estou trabalhando sono, isso. Às vezes, né, bicho? É complicado aí quando você fala. É muito difícil porque às vezes o corpo está doendo, mas você fecha o olho e aí você está imaginando o que você vai dizer. Ou o que você vai dizer numa entrevista, ou o que você vai dizer... Isso cansa também mentalmente. O cara fica acabado. Isso lhe mata. Fica... Porque você fica brigando. Por exemplo, eu fico brigando com o Sandro na minha mente... E por horas eu não consigo dormir, entendeu? E aí nesse período eleitoral é pior, né? Não é porque, é rápido, né? Só hoje nós já fizemos 3 impugnações de pesquisa lá no escritório. Eu advogo também, sou advogado da Âncora, nós fizemos 5 defesas, porque a Âncora, ela advoga na Bahia, ela presta serviço na Bahia inteira. Na eleição de prefeito passado, ela fez mais de 80 pesquisas, desde aqui de Ceabra, Quinjing, não sei onde, e nós é que fazemos essa defesa. Fizemos 5 defesas. Deixa eu falar, as pessoas às vezes perguntam, poxa, tal município, 2 pesquisas. Pesquisas diferentes. Como é essa coisa da pesquisa? Infelizmente, como tudo na vida, nós temos profissionais e profissionais.
Então, tem empresas de pesquisas que agem de forma de má fé. Aproveitam ainda a deficiência da Justiça Eleitoral no que diz respeito ao entendimento do que é uma pesquisa eleitoral. Então, a resolução do TSE, ela disciplina o que é preciso ter numa pesquisa. Mas a pesquisa precisaria ainda ir muito mais além. E aí acontece, às vezes, o seguinte. Quando se faz uma pesquisa, é preciso ter um estatístico. Todas essas empresas, elas contratam um estatístico. Mas o grande problema é que o juiz ele não consegue ler aquilo ali. E aí, o que acontece? Vou lhe dar um exemplo. Uma pesquisa aqui que foi impugnada recentemente por a gente, ela apresentou uma margem de erro de 4,80%. Só que para dar 4,80%, existe, como eu disse, existe uma fórmula, isso é uma fórmula matemática, né? Uma fórmula matemática. Para dar 4,80%, ele teria, por exemplo, que ter entrevistado 480 pessoas. Quando eu jogo 480 pessoas naquela fórmula matemática, eu vou chegar a uma margem de erro de 4,80. Só que ele diz lá na pesquisa dele que ele só entrevistou 403. Se eu só entrevistei 403, minha margem de erro jamais pode ser 4,80. Quando eu jogo na fórmula lá, ela vai dar ou mais, vai dar em torno aí de 5, 5,2. Então isso, quando eu apresento isso para a justiça, já é um indício de erro. Aí impugna. Aí acabo impugnando, certo? Mas outra coisa, duplicidade de povoados. Já peguei pesquisa onde o cara diz que passou 2 vezes. Um exemplo, em Irecê, ele contabiliza Irecê 2 vezes. Entendeu? Tem como, mas muita gente manipula, não? Também? Isso é erro ou a pessoa joga lá para dar a quantidade? O que é que acontece? O que é que eu tenho orientado a alguns clientes? Porque a gente também, como a gente já está nessa área, a gente conhece quem é sério, o instituto sério, quem não é sério. Então, não adianta, por exemplo, eu ingressar com a impugnação de determinada pesquisa, porque ali nos aspectos materiais, formais, eu não vou encontrar erro. Então, o que é que eu recomendo ao cliente? Olha, a resolução do TSE, ela permite que eu tenha acesso aos dados da pesquisa. Como foi coletado, os dias que passou, quantos entrevistadores foi. E eles liberam também, eles são obrigados a liberar uma planilha que a gente chama de planilha mãe. Então, com esses dados, eu consigo, junto com o meu estatístico, descobrir se teve manipulação ou não. Então, para mim, é muito mais vantagem, a depender da situação, solicitar acesso aos dados, porque aí é uma coisa que o juiz não pode me negar, porque a resolução diz que eu tenho o direito a ter acesso. Então aí eles me fornecem o dado, sento com o estatístico faz uma análise, constata que houve manipulação ou adulteração ou uma margem de erro dessa aqui, e aí eu consigo desacreditar a pesquisa. Mas aí como é que você vai desacreditar para impugnar? Porque a gente já vê nos municípios aí, tem aquela coisa de uma pesquisa, outra pesquisa, 2, 3 pesquisas. Aí é mais para o efeito, do marketing. Para o marketing transformar isso em ganho político, porque do ponto de vista jurídico a pesquisa já foi divulgada, como você está vendo. Aqui em Irecê mesmo agora nessa eleição já lançou uma, em seguida lançou outra, e todas as 2 tinham sido impugnadas, o juiz aqui zonal impugnou, ambas o TRE liberou, então acontece. A pesquisa, se não houver uma intervenção mais acurada do Tribunal Superior Eleitoral, trazer mais técnicos do ponto de vista de estatístico para exigir determinados requisitos materiais ali, ela vai cair no descrédito, porque ninguém vai mais acreditar em pesquisa eleitoral, principalmente com essa possibilidade de estar impugnando, de estar isso, estar aquilo, outro. Vai virar algo que não vai ser mais assim colocado na conta. Todo mundo vai dizer, não acredito nisso aí, não. E umas já perderam mesmo credibilidade no mercado, que a gente viu que quantas desapareceram. Jair, a gente está vendo aqui que o nosso bate-papo é bem interessante. Eu acho que um programa desse não esgota esse tema. Dá para fazer uns 2, 3, dá não? Convidar mais uma vez aí o Dr. Alex, que
advogado renomado aqui na nossa região, parabéns. Mas, gente, olha, como ele falou aqui, para chegar ao nível que ele está hoje, muito estudo. Quantos anos você falou? 22 anos. 22 anos, você imagina 22 aí, anos. estudando. Então, quem quer chegar, né, pensa em ser advogado, né, ou qualquer outra profissão, nada acontece da noite para o dia. Tem que ter muita dedicação, tem que ter muito estudo, tem que ter paciência também, né, doutor? Porque talvez você não tivesse a paciência, talvez você não chegaria onde você está hoje, né? Sandro, de muita vontade de vencer, principalmente quem vem de família humilde, né? Minha mãe é professora, meu pai é agricultor de sequeira a vida inteira. Então, assim, eu quando saí para estudar, eu vivia numa república, morava com 16 pessoas dentro de um quarto. E num quarto, eu vivia com os dedos tudo comido, porque à noite, no horário oposto, eu descarregava caminhão de bloco para poder ajudar a manter ali, porque o que só tinha mãe de salário, era 2 filhos, era eu e a minha irmã cursando ao mesmo tempo o curso. Então, tudo isso passei fome, fui despejado. Então, tudo isso eu acho que contribuiu junto com a minha vontade de vencer, entendeu? Tem muita gente, hoje eu vejo, falo muito para meu filho, você tem uma faculdade de Direito aqui dentro de casa, que a gente mora ali no Jardim Europa, de onde eu moro pro colégio lá para a faculdade é 500 metros, entendeu? Então, assim, facilitou muito hoje os estudos e a gente vê que as pessoas elas não dão tanto valor. Mas eu ralei muito, eu sofri muito, como eu estou dizendo, eu passei fome, eu fui despejado junto com minha irmã, eu trabalhei muito. Sexta e sábado e domingo eu arrumei um emprego junto com um rapaz que ele montava os caixas eletrônicos do banco, então a gente só podia fazer isso à noite, no final de semana. Então eu virava o meu final de semana acordado, subindo de forro de casa, de banco, não sei o que, para passar fiação e tirar fiação. Então, a vida hoje valeu, com certeza. Agora a gente pode ver que valeu tudo a pena, né? Com certeza. Agora essa questão, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre a mentalidade das pessoas que alcançaram sucesso e de tudo que envolve sucesso, e também escutando as histórias, né, que passaram na temporada 1 do Líder Podcast. A pessoa, para ter esse realmente sucesso, primeiro ela tem que ter essa determinação, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ralar. E hoje, por exemplo, você lendo o livro de Napoleão Hill, né, que ele é o grande escritor aí, ele fala que se você não tiver aquilo como uma obsessão, realmente uma obsessão da sua vida, você não consegue alcançar aquele sucesso todo. E realmente aí você vê que quando o Dr. Alex fala que ele teve essa obsessão, esse estudo, que ele se dedicava, ele era o melhor em tudo que ele fazia, na escola, na faculdade, você vê que por isso que ele chegou onde ele chegou, né? É basicamente isso mesmo. Você tem que ter um objetivo, traçar, correr atrás, entendeu? Desse objetivo. Eu hoje, do ponto de vista material, eu digo direto, assim, às pessoas que estão mais próximas do meu convívio, que eu não tenho mais nenhum sonho. Tudo do ponto de vista financeiro eu já consegui. Eu tinha um sonho de dar uma casa à minha mãe. Então, quando eu terminei o curso, que eu comecei a advogar na área criminal, me dava muito dinheiro, eu fui lá, construí uma casa para ela, dei a ela. Eu tinha vontade de ter uma casa para mim, então fiz uma casa em Pedutra, fiz uma casa aqui. Eu tinha vontade de ter um apartamento em Salvador, já tenho, que era um sonho. E era ter uma caminhonete e uma Harley que eu tenho. Então, assim, eu digo direto, do ponto de vista financeiro, eu não tenho mais desejo disso, daquilo, outro. A minha obsessão hoje é em relação aos filhos, né? Mas, graças a Deus, eu acho que todos os dois estão encaminhados. O meu, de 17 anos, está terminando o 2º grau aí. Já fala hoje inglês fluentemente, entendeu? Viajei agora para fora do país, foi quem foi meu mestre, foi quem entrou, o tradutor entrava e saía, entendeu? Muito inteligente. E o de 10 anos também está indo pelo mesmo caminho, então... A gente não pensa mais na gente. Não pensa mais na gente. É interessante isso. Eu não tenho mais, assim, então meus objetivos hoje é de deixar um legado para eles não passarem, não sofrerem. Que você passou. O que eu passei, o que eu sofri. Não carregar bloco, né? Porque hoje eu consigo contar sem chorar, mas até alguns 5, 6 anos atrás, quando eu tocava, a minha memória afetiva era muito
assim, sabe, era muito viva, Sandro. A dor ainda era muito grande, Não entendeu? queria nem falar Não sobre... queria, não. De Ave Mas Maria. mesmo, olha, como o doutor Alex falou, muitas vezes, né, a dificuldade, vencendo a dificuldade no dia a dia, é aí que projeta a pessoa também, que a pessoa vai valorizar o que ele conquistou. Porque muitas vezes o que vem aí, como se diz Mão no ditado beijada, popular, né? de mão beijada, a pessoa joga fora. Acaba Joga fora. jogando fora. Eu dou muito valor porque cada ato desse tem uma parcela muito grande do meu suor, entendeu? Dessas noites de sono, né? Até isso a gente tem que aprender quando a mente começa a brigar com a gente tem que aprender através desses livros como esse aí de Augusto Cury, de Napoleão Hill, de outros que nos ensinam a desacelerar o pensamento, para que a gente possa continuar contribuindo para a sociedade. Eu acho que é muito importante isso. Nosso podcast de hoje... Rendeu, não foi? Rendeu. Eu queria até fazer uma recomendação aí para o Dr. Alex, quando ele possível, não sei se ele já fez, o curso Método CIS. É muito bacana e vai te ajudar a guinar essa questão da emocional que é fundamental. Eu fiz agora em Salvador e foi uma experiência diferenciada, assim. Eu recomendo para todo mundo, sabe? Minhas duas colaboradoras, doutora Isaura e doutora Carla, participaram desse método, entendeu? Me disseram realmente que é muito... diz que abre a mente assim, de uma forma que você impacta muito. E aí eu vou esperar a próxima vez em Salvador. Para ir também. Para ir também. O que for de conhecimento, para agregar conhecimento, eu sou o primeiro da fila. Doutor Alex, muito obrigado, Sandro. Foi muito bom esse podcast. Muito obrigado para você que assistiu esse Líder Podcast de hoje. E aí você faz uma finalizaçãozinha aí para a galera. Manda o doutor Alex falar também uma mensagem, né? Doutor, a gente quer lhe agradecer. Obrigado por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Não vai faltar oportunidade. O convite já fica feito para que você retorne outra oportunidade aqui, para a gente dar continuidade. Porque um podcast desse a gente... Eu fico muito feliz, Sandro, sabe? Primeiro, por participar de um podcast como esse, e principalmente de uma pessoa, de um profissional da sua estirpe, do seu calibre. A gente já lhe acompanha há bastante tempo, sei da sua credibilidade, e ainda mais por ver um jovem como ele aí, como Ayrton, né, se destacando, inovando num programa como esse, para levar informação, entretenimento para a sociedade ireceense e para os baianos. Eu fico muito agradecido de ter participado e estou sempre à disposição aí para vir. Aceito todos os convites para bater papos como esse, descontraído, gostoso, onde a gente pode, de certa forma, contribuir um pouquinho mais para a sociedade. Tá vendo aí? Saiu de Presidente Dutra, um dos melhores advogados que tem hoje na Bahia. Obrigado. Nada é impossível, né, doutor? Nada é impossível. Se você sonhar, você consegue tudo. Um abraço. Obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Valeu, pessoal!